Olá, gente querida, gente boa de Deus, pastor Adriano Moreira, mais este dia, mais essa oportunidade com você e prosseguindo em uma das séries de nosso canal, Mulheres Notáveis. E hoje eu quero falar sobre Débora. Porém, não antes de você se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, você curtir, você comentar, você compartilhar, você também nos dá a oportunidade de nos seguir também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permitir chegar a muitas outras pessoas e a muitos outros lares. Porém, nesta série é bem especial para você, mulher. Mulher cristã, mulher não cristã, mas mulher. Então venha comigo para falarmos um pouquinho sobre Débora, uma das mulheres notáveis da Bíblia Sagrada. Prosseguindo em nossa série muito especial aqui em nosso canal, Mulheres Notáveis da Bíblia, hoje então vamos falar desta mulher, Débora. Débora foi uma grande líder ou um grande exemplo de liderança na Bíblia. Ela inspirou o povo a lutar e vencer seus inimigos e ajudou também a trazer cerca de 40 anos de paz sobre Israel. Ela foi uma das juízas, daquelas 13 juízes mencionados no livro de Juízes da Bíblia Sagrada. Ela foi uma dessas que os israelitas respeitou muito, né? Os israelitas respeitavam Débora como uma grande líder. E eu quero, pelo menos, ler 2 versículos das Escrituras com você e vão citar um pouco, que farão referência um pouco a essa grande líder. Juízes no capítulo 4, verso 4, verso 5, diz-nos assim: Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Num contexto judaico, num contexto do Velho Testamento, onde muito mais os homens estavam em voga, os homens estavam em proeminência, em primazia, uma mulher, com certeza, sempre seria notável naquelas narrativas do Antigo Testamento. E Débora é uma delas, como uma das grandes juízas que Deus levanta para permitir 40 anos de paz sobre Israel naquele momento tenebroso, que foi o momento dos juízes, onde o povo não tinha quem os governava, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e muitas vezes os povos ao redor estavam subjugando Israel. A vida de Débora nos ensina algumas lições, mas eu quero hoje me centralizar nas lições sobre liderança, porque ela foi uma líder proeminente, uma líder maravilhosa, foi uma líder importante, foi uma líder notável. E na história de Débora, entre tantas lições, eu quero me ater a estas sobre liderança. A primeira delas, olhando para a vida de Débora, nós percebemos que ela foi uma verdadeira líder, porque a liderança é algo que vem de Deus. Ou seja, a verdadeira liderança, a verdadeira autoridade é algo que vem de Deus. Porque o texto vai deixar claro que ela não era uma guerreira a princípio, ela não veio de herança familiar, ela não tinha nada que fosse a partir dela, apenas dela, que a fizesse uma líder. Ela foi alguém que se tornou líder porque foi uma mulher sábia, sim, uma mulher que ouviu a voz de Deus e uma mulher que recebe essa autoridade vinda da parte de Deus. O bom líder recebe de Deus sabedoria para liderar, graça para liderar. O bom líder é aquele que não é líder por conta de suas capacitações, mas sua liderança e sua autoridade vem exclusivamente de Deus. Segunda coisa que olhamos na vida de Débora e que a faz uma líder notável é porque um líder é alguém que sabe delegar, é alguém que sabe compartilhar a liderança, que sabe reconhecer outros líderes. É interessante saber que Débora, ela conhecia suas limitações naquele exercício de uma liderança como juíza, que tinha que ser um exercício militar, tinha que ir para a guerra, tinha que vencer batalha, vencer os inimigos que estavam oprimindo o povo de Israel. E ela não tentou fazer isso sozinha. Ela, de alguma forma, estava acompanhada. De alguma forma,
ela estava ao lado de alguém. Débora não se sentiu ameaçada, inclusive, por Baraque. Muito pelo contrário, ela o motivou a fazer o seu melhor. Isso está no versículo 14 do capítulo 4 de Juízo. O líder não se sente, nem deve se sentir ameaçado pelos talentos dos outros. Então essa é a segunda lição que olhamos na vida de Débora. Débora foi uma mulher que soube delegar, uma mulher que soube colocar outros numa responsabilidade junto com ela. Aquela que não se sentiu ameaçada com o talento do outro, com a capacidade do outro, e que o outro possa ajudar. Um líder é alguém que precisa deixar de ser centralizador para se tornar um líder que delega, um líder que compartilha a responsabilidade e que não se sente de modo algum ameaçado por nenhuma outra liderança, nenhum outro talento. Terceira coisa que a gente vê na vida de Débora, que se ressalta pela sua liderança, uma liderança ela precisa liderar pelo exemplo. E essa é uma terceira coisa que a gente vê na vida de Débora. Porque quando Baraque ouviu que ele devia sair para a guerra, ele acaba não querendo ir sozinho, pede, exige, conclama que Débora pudesse ir com ele. Isso está entre os versos 8 e 10 do capítulo 4 de Juízo. Ela, na verdade, até nem precisaria ir de alguma forma. Na verdade, entende que precisou e foi porque ela precisava inspirar confiança nos israelitas. Ou seja, se Débora não tivesse a coragem para lutar contra os inimigos, se Débora não tomasse a atitude de ir até ao campo de batalha, era muito provável que os israelitas também não teriam a mesma coragem, não se sentiriam inspirados, não se sentiriam motivados, não se sentiriam compulsionados, motivados a irem para a batalha. E é importante a gente entender que liderança é exemplo. É preciso dar o exemplo. É preciso, para se ser um bom líder, ser aquele que vive aquilo que prega, vive aquilo que ensina, vive aquilo que está motivando o outro a fazer, mas motivando-se não só nas palavras, mas motivando-se nas ações. Então essa é a terceira coisa que a gente percebe na vida desta mulher, Débora, porque ela liderou não apenas pelas palavras, não apenas pelas exortações, não apenas por qualquer outra forma, mas pelo exemplo. Quarta coisa que a gente percebe na vida desta mulher e que fez dela uma mulher notável, uma líder proeminente, é que ela foi uma mulher que soube compartilhar a honra. Venha comigo nesse pensamento e preste atenção, que coisa interessante. Quando a Bíblia Sagrada ela está dizendo que Baraque foi chamado como líder, mas diz não vou sem Débora, Débora diz eu irei contigo sim. Mas a honra dessa batalha, ou seja, quem matará o Cícera, quem matará o inimigo, a honra dessa batalha não será dada a você, será dada a uma mulher. Mas aí, a princípio, você fica pensando que ela está se referindo a si. Mas ela não se referiu a si, ela está se referindo a uma outra mulher. Ela poderia estar ali querendo dividir as honras com o próprio Baraque ou até com outra mulher. Mas é nas mãos de Jael, essa outra mulher, que não era juíza, que Deus a princípio não havia chamado, mas que ela entra no percurso. E foi pelas mãos dela que Deus dá a vitória. Ou seja, ela não deixou se chatear, não se preocupou, não se enciumou, não invejou. Ou seja, Débora com certeza entendia que Deus chama diferentes pessoas com diferentes dons para unirem forças em prol de uma mesma causa. Liderança hoje precisa entender isso, que muitas vezes Deus está usando muitas outras pessoas com capacidades diferentes, situações diferentes, mas que está indo para a mesma causa, está indo para o mesmo objetivo, está indo para a mesma direção. Por isso, somente fazendo uma recapitulação, o que aprendemos com a liderança de Débora, ou Débora como líder, é que, primeiro, a liderança é algo que vem de Deus, não vem do homem, não vem da capacidade própria. Segundo, que um bom líder e uma boa líder como foi Débora, sabia delegar, sabia não trabalhar sozinha, sabia que podia compartilhar com outros a liderança. Terceiro, ela aprendeu que líder é aquele que lidera pelo exemplo, influencia pelo exemplo, inspira pelo exemplo. E ela também foi aquela que soube compartilhar as honras. Ela soube também aplaudir a outros e permitir que outros fossem aplaudidos juntamente com ela. Então, para você especificamente, mulher, seja uma mulher líder, como foi Débora, com essas características
e muitas outras. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.